Olá, aqui é o J. Ricardo, sou professor de Teoria Musical do Start Curso Preparatório, é aqui que o jogo começa. Vamos estar nesse momento corrigindo a última prova de Sargento Músico Fuzileiro Naval do ano de 2020. Sejam todos bem-vindos ao canal do Start. Aqui em nosso canal nós vamos estar disponibilizando para vocês dicas de motivação, depoimentos de ex-alunos, para que todos venham assim a realizar o sonho de cada um, e conteúdos de valor. Para quem não está com a prova em mãos, o link está aqui embaixo, clique aqui na descrição para que assim você possa acompanhar a correção que vamos realizar agora. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Questão 1. Segundo o professor Borromeo mede entre dois tons diferentes, as notas que existem em um tom e não existem no outro são chamadas de notas diferenciais ou características. Letra dado. Sabemos que as notas de mesma entoação são chamadas de notas comuns, e as notas de entoações diferentes, ou seja, que está de um jeito num tom e diferente no outro tom, são chamadas de diferenciais ou características. Questão 2. Questão de História da Música, lembrando que no concurso cai questões de História da Música sobre normalmente 3 autores: o Roy Bennett, Uma Breve História da Música, o Groucho Palisca, A História da Música Ocidental, e também História da Música baseado nos 2 livros da Maria Luísa de Matos Prioli, volumes 1 e 2. Vamos lá para a questão. Sobre a arte musical do Egito, é correto afirmar que a resposta aqui é a letra C. Tá? Os instrumentos de sopro eram as flautas e trombetas. Por que a resposta não é A, B, D e E? Porque os egípcios faziam escalas musicais de 7 notas e não de 8. Por que não é a letra B? Entre os seus instrumentos de corda não se utilizavam harpa? Errado. Utilizavam-se harpa e alaúdes, por exemplo. Na letra dado, na letra D, os egípcios não tinham instrumentos de percussão. Também está errado. Eles tinham instrumentos de percussão, como tímpanos, como gongos e lira. E na letra E, a música egípcia era praticada somente individualmente. Também está errado, porque a música egípcia era praticada de várias formas, inclusive com danças, com vários instrumentos de corda, percussão, de sopro e etc. Questão 3. De acordo com a tessitura e o timbre, como se classificam as vozes masculinas? Resposta: letra eco, tenor, barítono e baixo. Sabemos que as vozes femininas são soprano, meio ou mezzo-soprano e contralto. Então a única resposta que contém as 3 vozes masculinas: letra eco, tenor, barítono e baixo. Questão 4. Ao conjunto de sons ouvidos simultaneamente, cujas relações de altura são determinadas pelas leis da natureza, dá-se o nome de letra bola, acordes. Sabemos que intervalos é a diferença de altura entre 2 sons apenas. Existe intervalo melódico, harmônico, simples, composto, ascendente e descendente. Porém, a questão se refere a acordes, por quê? Porque somente os acordes podem ser simultaneamente. Letra C, contraponto, não pode ser, porque contraponto são melodias distintas ouvidas ao mesmo tempo. Arpejo é um tipo de ornamento, são notas do acordes ouvidas sucessivamente, melodicamente. E enarmonia são notas diferentes com o mesmo som. São 4 tipos de enarmonia que a gente vai estudar: enarmonias de notas, de intervalos, de acordes e de escalas. Questão 5. Analise as figuras abaixo e assinale a opção incorreta. Prestar bastante atenção na palavra incorreta. Quanto aos intervalos e sua classificação. Resposta: letra B, letra bola, porque de Dó para Mi dobrado bemol, nós temos um exemplo de um intervalo de terça diminuta e não terça menor. O intervalo de Dó para Mi natural seria um intervalo de terça maior, com 2 tons. Terça menor seria o intervalo de Dó para Mi bemol e não para Mi dobrado bemol, como está aqui na questão, com 1 tom e meio. E de Dó para Mi dobrado bemol, a gente tem uma diferença de 1 tom compreendido entre essas 2 notas. E o intervalo aqui é de terça diminuta e não de terça menor. Então, resposta: letra bola. Questão 6. Com relação às regiões da escala geral, assinale abaixo a opção incorreta. Mais uma vez, prestar atenção na palavra incorreta. A resposta aqui é a letra E, letra eco.
porque a região subgrave ou gravíssima realmente começa no Dó menos 2, porém ela não termina no Dó menos 1, e sim no Dó 1. As demais alternativas estão corretas. Como podemos observar aqui no gráfico, na escala geral, nós temos do Dó menos 2 até o Dó 1 a região subgrave ou gravíssima, do 1 ao 2 a região grave, do Dó 2 até o Dó 4 a região média, do Dó 4 até o Dó 5 a região aguda, e do 5 ao 7 a região superaguda ou agudíssima. Assim, temos um total de 97 sons no nosso sistema musical, contendo 9 notas Dó, 8 oitavas e 5 regiões. Questão 7. Assinale a opção que contém os andamentos considerados moderados ou médios. A resposta aqui é a letra dado, moderato, andante, alegreto e andantina. A resposta aqui está conforme o livro da professora Maria Luísa de Matos Prioli, volume 1. Temos que acrescentar aqui nos andamentos médios ou moderados os andamentos conforme o nosso professor Borromil mede, que são mais 5 andamentos, que são com moto, comodo, sostenuto, maestoso e animato. Questão 8. Assinale abaixo a opção que indica a fase da história da humanidade que se destacou pela grande influência da música profana, que era a música fora da igreja, na música religiosa. Ou seja, a música fora da igreja, dentro da igreja. A resposta aqui é Renascença, renascentismo. Isso aconteceu no período da Renascença. A Idade Média, por exemplo, é tudo o que aconteceu até 1450. De 1450 a 1600, nós temos exatamente o período renascentista, a Renascença. De 1600 a 1750, nós temos o período barroco. De 1750 a 1810, nós temos o chamado classicismo, a música clássica. De 1810 a 1910, nós temos a música romântica, o romantismo. E a partir de 1900, de 1900 em diante, nós temos a música do século XX ou a música contemporânea. Questão 9. Analise o trecho musical abaixo e assinale a opção correta. Questão sobre modulação. De antemão, nós temos que analisar a armadura da clave, não tem nem sustenido e nem bemol, se trata ou do tom de Dó maior ou do tom de Lá menor. Como não tem nenhum Sol sustenido durante todo o trecho musical, que é a sensível do tom relativo menor, do tom de Lá menor, caracterizando a principal forma do modo menor, a forma harmônica, tiramos a conclusão que o trecho musical se encontra em Dó maior. Porém, no terceiro compasso, nós temos a nota Si bemol, provocando uma modulação passageira para o tom de Fá maior. A nota Si bemol, uma alteração descendente no sétimo grau do tom principal Dó maior. E no penúltimo compasso, o Si é natural, já que não tem nenhuma alteração, nenhum sinal de alteração nele. Ou seja, no penúltimo compasso, do penúltimo ao último, o trecho voltou a ser Dó maior. Então houve o que aqui, no decorrer do trecho musical? Isso analisando de forma apenas teórica. Houve uma modulação passageira no terceiro compasso até o sexto compasso, 3, 4, 5, 6, e do penúltimo para o último, o tom voltou a estar em Dó maior conforme a armadura da clave. Então nós temos aqui a resposta, letra alfa. Questão 10. Com relação aos acordes, assinale a opção correta. Aqui a resposta correta é a letra eco. A característica dos acordes, de 5 sons é o acorde de nona. O acorde formado pela fundamental e a última nota. Por que não é A, B, C e D? Os acordes têm 3 estados, ou seja, está errado. O acorde tem 2 estados, fundamental e invertido. Os de 3 sons, os acordes de 3 sons têm 3 inversões negativas. Os acordes de 3 sons têm apenas 2 inversões, com terça funcionando como baixo e na segunda inversão a quinta funcionando como baixo. O acorde perfeito maior é um acorde de 4 sons, negativo. É um acorde de 3 sons, é uma tríade, um acorde de quinta. E por que não é a letra dado? O acorde de 4 sons na terceira inversão
possui a sétima funcionando como baixo e não a quinta funcionando como baixo, como está escrito aqui. Questão 11. Coloque V, verdadeiro, ou F, para falso, nas afirmativas abaixo, quanto aos modos da escala, assinalando a seguir a opção correta. O terceiro grau mediante e o sexto grau superdominante ou sobredominante são chamados graus modais, pois caracterizam o modo. Correto, é através desses dois graus que eu mudo o modo da escala, de menor para maior, no caso elevando os terceiro e sexto graus, ou de maior para menor, no caso abaixando os terceiro e sexto graus. Verdadeiro. O primeiro grau tônica, o quarto grau subdominante e o quinto grau dominante são chamados graus tonais. Verdadeiro também, pois esses três graus firmam, caracterizam, definem o tom da música. Lembrando que o mais importante é o primeiro, né, a tônica, o segundo maior importância é o quinto e por fim o quarto. O quarto grau é um grau de passagem. Terceiro parênteses. No modo menor, há entre o primeiro e o terceiro e entre o primeiro e o sexto, respectivamente, intervalo de terça menor, ok, porém, a sexta não é maior, a sexta também é menor. Essa aqui está falsa. Se o tom é menor, a terça e a sexta são menores. Exceto na escala melódica, porque o sexto grau deverá ser elevado junto ao sétimo, aí a sexta se tornaria maior. Mas quando a questão não especificar, fatalmente está falando da escala menor na forma harmônica, que é a principal forma do modo menor, e ela tem o intervalo de terça e sexta menores. Os graus tonais são tônica e os graus que com ela formam intervalo de quinta justa superior, ok, porém aqui está errado. Quinta justa inferior. E não é o sexto grau, é o quarto grau. Essa aqui está falsa. E por fim, os tons e semitons na escala diatônica podem ser dispostos de duas maneiras diferentes. Essa aqui está verdadeira. Quais são as duas maneiras? As duas maneiras são modo maior e modo menor. Então nós temos a letra C como resposta. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a última, como eu já falei, verdadeira. Questão 12. Observe o pentagrama abaixo e a seguir assinale a opção correta. Bem, nós temos aqui na armadura da clave 4 bemóis, uma escala de Fá a Fá. Se não tivesse esse B quadro aqui, fatalmente seria a escala de Fá menor, relativa de Lá bemol maior, Fá menor na forma primitiva. Por conta desse B quadro, esse B quadro na nota Ré, no sexto grau, então eu estou anulando o Ré bemol. Então eu vou considerar na realidade a escala apenas com 3 bemóis, ou seja, a escala de Mi bemol maior, e começando da nota Fá. Ou seja, se eu tenho uma escala de Mi bemol maior a partir da nota Fá, que é o segundo grau de Mi bemol maior, Mi bemol, Fá, eu tenho uma escala de Fá dórica. Vamos ver aqui, ler as alternativas e entender isso tudo que eu acabei de dizer. O intervalo de sexta maior, intervalo formado do Fá até o Ré B quadro, introduzido da tônica até o sexto grau, transformou a escala de Fá menor primitiva em um modo dórico, ou seja, o que eu acabei de falar. Então a resposta, letra alfa, trata-se da escala de Fá dórica. Modos litúrgicos, temos 7 tipos de modos: modo jônio, modo dórico, modo frígio, lídio, mixolídio, modo eólio e modo lócrio. Nós temos aqui o modo dórico a partir do segundo grau de qualquer tom maior. Então temos a resposta aqui, letra alfa. Lembrando, tom Mi bemol maior, já que eu anulei o quarto bemol, começando do segundo grau, modo dórico. Vamos ver por que a resposta não é a C, D, B, C, D e E. Trata-se da escala de Fá maior em sua forma primitiva. A escala de Fá maior só tem um bemol. Forma primitiva de escala maior, existe isso sim. Na realidade, assim como existe 3 formas para o modo menor, também existe 3 formas para o modo maior. Na forma primitiva, é apenas desenhar a escala
mantendo a mesma armadura da clave. A forma harmônica seria com uma alteração descendente no sexto grau, e a forma melódica maior seria ela subindo na parte ascendente sem mexer em nenhum grau, e na parte descendente alterações descendentes nos sétimo e sexto graus. Então isso existe, forma primitiva, porém a resposta não é letra B, porque a escala não é de Fá maior. A escala de Fá maior só tem um bemol na nota Si, é a primeira escala maior da formação de bemol. Na letra C, vamos ver por que a resposta não é a letra casa. Trata-se da escala de Fá menor em modo mixolídio. Como já falei, a escala é de Fá dórica e não o modo mixolídio. O modo mixolídio é o modo que parte do quinto grau e não do segundo. No quinto grau do modo maior e não do segundo. Por que não é a letra D? Trata-se de uma escala do modo dórico, então é uma escala do modo dórico, o erro está mais na frente. Transportada uma segunda maior superior da tônica do modo dórico original, não teve transporte nenhum aqui. Apesar de ser o modo dórico, não se trata de uma transposição de modos litúrgicos, e apenas de uma identificação do modo litúrgico inserido na escala. E por que não é a letra E? Trata-se da formação do modo dórico de uma escala de Fá menor através da alteração da escala de Fá maior na forma primitiva. Também não tem como ser a letra E, porque, como eu já falei, não se trata da escala de Fá maior, se trata da escala de Fá menor, porém com alteração ascendente no sexto grau, o Ré deixando de ser bemol e sendo B quadro, a escala se transformou em Fá dórica, porque eu tenho que passar a imaginar não os 4 bemóis, mas sim os 3 bemóis no tom de Mi bemol maior, começando do segundo, Mi bemol, Fá. Então, resposta definitivamente letra alfa. Questão 13. No sistema temperado, a relação existente entre o Mi dobrado sustenido e o Sol bemol os define como notas, resposta, enarmônicas. Sabemos que o dobrado sustenido eleva 2 semitons. Elevando 2 semitons da nota Mi, a gente vai parar exatamente na nota Fá sustenido ou Sol bemol. Assim, essas notas Mi dobrado sustenido, Fá sustenido ou Sol bemol define essas 3 notas como notas enarmônicas, que são notas enarmônicas ou sinônimas. São notas com nomes diferentes com o mesmo som. Questão 14. Levando-se em consideração a escala diatônica de Dó maior, assinale a opção que contém a escala no modo frígio, lembrando que o modo frígio parte do terceiro grau, considerando a armadura de clave sempre no modo maior, transportada a uma terça maior ascendente. Então, eu tenho que primeiramente fazer o transporte de Dó maior, uma terça maior ascendente. Fatalmente eu vou estar na tonalidade de Dó maior para Mi maior, Dó, Ré, Mi, uma terça maior ascendente. E a questão que é o modo frígio, ou seja, a armadura de Mi maior começando do terceiro grau, Mi, Fá, Sol. A nota Sol é exatamente o terceiro grau da tonalidade de Mi maior. Resposta, letra alfa. Passando aqui rapidamente pelas demais alternativas, na letra bola, eu tenho a armadura de 3 sustenidos de Fá a Fá, eu tenho o tom de Fá sustenido menor na forma primitiva. Na letra casa, eu tenho 2 bemóis, Si e Mi, de Mi até Mi, de Mi bemol até Mi bemol. Eu tenho o tom de Si, Dó, Ré, Mi, o tom de Mi bemol lídio e não frígio como a questão quer. Na letra dado, eu tenho a armadura de clave com 3 bemóis partindo da nota Fá, ou seja, eu tenho o Fá dórico a partir do segundo grau do tom de Mi bemol maior, modo dórico. E na letra eco, eu tenho a armadura com 1 sustenido, Fá sustenido, de Sol até Sol, eu tenho a escala maior primitiva de Sol maior. Então a resposta correta, letra alfa, o transporte de Dó maior para uma terça maior acima, para Mi maior, e o modo frígio a partir deste novo tom, ou seja, a partir do terceiro grau da tonalidade, já que o modo frígio deve se partir sempre do terceiro grau, mantendo a tonalidade do modo maior. Vamos lá, questão 15. Na escala cromática descendente de Dó maior, o Ré bemol tem como origem o seguinte tom. Bem,
Na parte descendente, nós temos de cima para baixo o si bemol, que tem origem no tom da subdominante, no quarto grau. Depois nós temos a nota lá bemol, alteração descendente no sexto grau, que tem como origem o tom homônimo do tom principal, no sexto grau do tom homônimo do tom principal, sexto grau de dó menor. A terceira nota cromática descendo é a mesma da terceira nota cromática subindo. É a nota Fá sustenido, que pertence à sensível do tom da dominante do tom principal. A penúltima descendo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, é a nota Mi bemol, que de novo vai pertencer ao homônimo de Dó maior, Dó menor, agora no terceiro grau. E por fim, nós temos a nota Ré bemol, alteração descendente do segundo grau. Lembrando que na descida a gente não repete o quinto e primeiro graus, os demais graus devem ser repetidos. O segundo grau então deve ser repetido de forma descendente, nós temos exatamente a nota Ré bemol. Da onde sai a nota Ré bemol na escala cromática, na parte descendente de Dó maior? Esta nota sai do sexto grau, do tom homônimo, do tom da subdominante do tom principal. No sexto grau, do tom homônimo do tom da subdominante do tom principal, do tom de Fá menor. Homônimo do tom de Fá maior. Lembrando que Fá menor, dentro desse contexto, é considerado tom próximo de Dó maior. E as notas cromáticas devem pertencer exatamente aos tons afins, que são os tons vizinhos, e os tons homônimos ou próximos, o homônimo ou próximo do tom principal e o homônimo ou próximo de todos os 5 tons vizinhos, os 3 diretos e os 5 indiretos. Resposta, letra, dado. Questão 16. Preencha as lacunas quanto à modulação e assinale a opção correta. Quase sempre o trecho que se modula termina no tom original, quase sempre acontece mesmo, e raramente num tom diferente. Então temos a letra A como resposta, original, diferente. Afirmativa 2. Quando um trecho musical não tem modulação, chamamos de unitônico. Quando há modulação, quando existe modulação, trata-se de um trecho modulante. Ok? Afirmativa 3 e última. Pode-se modular para qualquer tom, para tons vizinhos e para tons afastados. Quem vai cuidar de tons afastados são 2 autores, Belmira Cardoso e Mário Mascarenhas, com a modulação provocada pelo acorde de sétima da dominante. Já a priori, a intenção é só dar uma ideia do que é modulação. Ela pega 4 tipos de modulações quando o trecho musical está no modo maior e 2 tipos de modulações quando o trecho musical está no modo menor. Quando o trecho está no modo maior, a alteração descendente do sétimo grau provoca a modulação para o tom da subdominante. A alteração ascendente do quarto grau provoca a modulação para o tom da dominante, de Dó maior para Sol maior, por exemplo. A alteração ascendente do quinto grau provoca a modulação para o tom relativo menor, de Dó maior para Lá menor. E as alterações descendentes nos terceiro e sexto graus provocam modulação para o tom homônimo menor. E quando o trecho musical está no modo menor, quando o tom principal é menor, Lá menor, por exemplo, há 2 tipos de modulação para a prova, segundo a professora Maria Luísa de Matos Prioli. A primeira é a modulação provocada através da alteração descendente do sétimo grau, a modulação para o tom relativo maior, e a segunda é quando nós temos alterações ascendentes nos terceiro e sexto graus, que são exatamente os gramodais. Aí nós teremos uma modulação do tom menor para o homônimo maior. Questão 17. Pela enarmonia, quanto à entoação, as escalas ficam reduzidas a... Bem, são 30 tons no nosso sistema tonal. De acordo, conforme a enarmonia, elas ficam reduzidas a 24. Nós temos letra B ou letra C. Porém, a resposta é letra bola, porque se ela fica reduzida a 24, vai dar um total de 12 maiores, cada uma com sua relativa menor, 12 menores. Sabemos que as 3 últimas escalas do modo maior, com formação de sustenido, formam enarmonia com as 3 últimas escalas maiores também, com formação de bemol. Só uma observação aqui, que só pode formar enarmonia uma escala maior com outra maior, e uma menor com outra também menor. A escala
de Si maior fazendo harmonia com a escala de Dó bemol maior, a escala de Fá sustenido maior fazendo harmonia com a escala de Sol bemol maior, e a escala de Dó sustenido maior vai formar em harmonia com a escala de Ré bemol maior. Todas as suas relativas menores, de todas essas 6 que eu acabei de falar, também vai formar em harmonia entre si. Por fim, de acordo com a enarmonia, as escalas vão ficar reduzidas a 24, sendo 12 maiores e 12 menores. Resposta, letra B. Questão 18. Com relação aos ornamentos, associe a coluna da esquerda com a da direita e a seguir assinale a opção correta. Consiste na repetição rápida e alternada de 2 notas consecutivas. Estamos falando aqui de um trinado, número 2. Lembrando que o trinado tem um símbolo, um sinal convencional que é o TR. Ele é sempre feito com a nota real e a nota seguinte do tom. Ele pode ser feito com a nota anterior, nesse caso o TR é colocado embaixo da nota. Próxima afirmativa, formado por 2 notas, sendo a primeira de som igual à nota real e a segunda, uma segunda maior ou menor acima ou abaixo da nota real. Estamos falando de um mordente número 6. O mordente também tem um símbolo, um sinal convencional que é o M. O M sem nada, somente o M é o mordente superior. O M com o corte é o mordente inferior. O mordente também pode ser feito mais uma vez, é chamado de duplo ou ampliado. Terceira afirmativa, não possui forma definida, é constituído por uma ou mais notas, cujo número pode variar indeterminadamente. Trata-se essa afirmativa de um floreio número 4. O floreio não tem forma definida, como está escrito. Quando ele é formado por uma nota, é sempre uma colcheia atravessada por um traço oblíquo, igual à apogiatura simples breve. O que diferencia da apogiatura simples breve é que o floreio sempre ultrapassa o intervalo de terça, enquanto na apogiatura, obrigatoriamente, deve-se manter o intervalo de segunda. Quando ele é constituído, formado por 2 ou mais notas, é sempre formado por semicolcheias. Próxima afirmativa, constituído pelo agrupamento de 3 ou 4 notas, disposta por graus conjuntos, sem ultrapassar a segunda superior ou inferior da nota real. Estamos falando aqui de um grupeto. O grupeto vai ser de 3 notas, quando o sinal do grupeto vem em cima da nota ou entre 2 notas de mesma entoação. Quando ele vier entre 2 notas de entoações diferentes, aí o grupeto vai ser de 4 notas. Antepenúltima afirmação, formado por uma ou 2 notas separadas da nota real por intervalo de tom ou semitom diatônico. Essa afirmativa trata-se de uma apogiatura número 3. A apogiatura de uma nota se divide em 2. É a apogiatura simples breve, que é a colcheia atravessada por um traço oblíquo, e a simples longa ou expressiva, que tem 3 regras, 3 casos particulares. E a apogiatura de 2 notas é chamada de sucessiva ou dupla, formado sempre por 2 semicolcheias. Penúltima afirmativa, consiste na repetição, na rápida antecipação da nota real. Consiste na rápida antecipação da nota real. A afirmativa aqui trata-se de um portamento, número 5. Penúltima afirmativa. Consiste na rápida antecipação da nota real. Estamos falando de um portamento, número 5. O portamento é sempre uma colcheia antecipando de forma rápida a nota real, de som igual à nota real. Se a nota real for a nota Dó, o portamento, o ornamento, o portamento também será uma colcheiazinha, também a nota Dó. E por fim, a última afirmativa, consiste na passagem sobrecarregada de notas. Essa afirmativa se trata de uma cadência melódica, que normalmente vem depois de uma fermata, onde o músico demonstra toda a sua técnica instrumental, formado por figuras de diferentes valores. Como não temos cadência melódica aqui, devemos colocar um traço aqui. Com isso, nós temos o seguinte gabarito, letra, dado.
2, 6, 4, 1, 3, 5, traço. Questão 19. Dentre as opções abaixo, assinale a que contém um tom considerado vizinho direto de Ré maior. O que são tons vizinhos? São tons que têm a mesma armadura da clave, uma alteração a mais e uma alteração a menos. Todo tom tem 5 tons vizinhos. Os 3 primeiros, o tom que tem a mesma armadura da clave, e o tom da subdominante e o tom da dominante são considerados diretos. Os relativos da subdominante e da dominante, respectivamente, são considerados tons vizinhos indiretos. Tons vizinhos diretos de Ré maior, nós temos o tom relativo, Si menor. Nós temos o tom da subdominante, Ré, Mi, Fá, Sol, o tom do 4º grau, o tom de Sol maior. E por fim o tom da dominante, o tom do 5º grau, o tom de Lá maior. A única resposta aqui, letra E, Lá maior. Questão 20. De acordo com a professora Maria Luísa de Matos Prioli, quanto aos intervalos formados com as notas naturais, assinale a opção abaixo que não está correta. Ou seja, a opção incorreta, a opção errada. Vamos ler uma por uma e ver qual que está incorreta. Quartas são todas justas, ou seja, todas as quartas formadas por notas naturais são todas justas, de Dó a Fá, de Ré a Sol, com exceção de Fá a Si, que é uma quarta aumentada, e de Si a Fá, que é uma quinta diminuta. Letra B, A então está correta. A letra B, todas as quintas formadas com notas naturais são justas, de Dó a Sol, de Ré a Lá, de Mi a Si, com exceção de Si a Fá, que é a quinta diminuta. Eu já tinha falado anteriormente que a inversão da quarta aumentada é exatamente a quinta diminuta. A inversão de Fá a Si é de Si a Fá, o intervalo de quinta diminuta. Também a opção aqui, a letra bola, está correta. É para marcar a incorreta, a que não está correta. Letra casa. Os intervalos formados por notas naturais. Todas as terças formadas por notas naturais que contiverem intercalado um dos semitons Mi, Fá e Si, Dó são menores de Ré a Fá, de Mi a Sol. Realmente, de Ré a Fá e de Mi a Sol são terças menores, com 1,5 tom em sua formação. Aquelas que não contiverem o semitom intercalado são maiores, de Dó a Mi, por exemplo. De Dó a Mi temos um intervalo realmente de terça maior, formado por 2 tons. Letra dado. Todas as segundas formadas por notas naturais são menores, de Dó a Ré, de Ré a Mi, são intervalo de segunda menores. Essa opção aqui está errada, então a resposta certa é a letra dado. Por que está errada? Porque o intervalo de Dó a Ré não é de segunda menor, é de segunda maior, formado por 1 tom. Com exceção de Mi, a Fá e Si, Dó, que são maiores. Na realidade, essa questão aqui está invertida. De Mi a Fá e de Si a Dó são intervalos menores e não maiores. E na letra E, fatalmente a alternativa está correta, para a única resposta ser a letra dado. Todas as oitavas formadas por notas naturais certamente são oitavas justas, que tem 5 tons e 2 semitons ou 6 tons. Questão 21. Na série harmônica se encontram os acordes consonantes, perfeito maior e perfeito menor. Em quais sons da referida série é encontrado o acorde consonante perfeito menor, que é formado por uma terça menor e quinta justa? Bem, sabemos que ele é um acorde consonante. Na série harmônica ascendente, na série harmônica normal, nós encontramos a formação do acorde perfeito menor nos harmônicos 6, 7 e 9. Letra B é a resposta. Temos mais uma formação para ele. Os harmônicos 10, 12 e 15. Porém, por ele ser um acorde consonante, como a própria questão está falando aqui, e na série harmônica ele é formado por harmônicos dissonantes, 7 e 9, sabemos que do sétimo harmônico em diante são considerados harmônicos dissonantes. Do 1 ao sexto, sim, são harmônicos consonantes. Por essa contradição,
por um acorde consonante estar sendo formado por harmônicos dissonantes, um teórico alemão chamado Hugo Riemann desenvolveu uma série harmônica descendente, somente para explicar melhor a origem deste acorde. E nesta série harmônica descendente, o acorde perfeito menor é formado pelos harmônicos 4, 5 e 6. Por isso, o acorde perfeito menor se torna analógico ao perfeito maior, que também é formado pelos harmônicos 4, 5 e 6. Questão 22. Os termos italianos usados para indicar aproximadamente os andamentos se dividem em 3 grupos: lentos, médios ou moderados e rápidos. Assinale a opção que contém os termos que indicam os andamentos considerados lentos. Letra A, grave, largo, lento, adágio, largueto, lentíssimo, adagíssimo e larguíssimo. Resposta, letra A. Vamos ver por que a resposta não pode ser B, C, D e E. Já começa com andamento médio ou moderado, andante. Sostenuto também é um andamento médio. Comodo também é um andamento médio. Maestoso, médio. Moderato, médio. Repara que o tipo de andamento é moderado ou médio e o nome do andamento é moderato, com T. Allegretto também é um andamento médio. Animato, além de ser um termo de expressão que significa animado, para o Borromeo médio também é considerado um tipo de andamento médio, e com o moto também é médio, ou seja, na letra B temos todos os andamentos médios. Na letra C, alegro, vivace, vivo, presto, prestíssimo, alegríssimo e vivacíssimo são tipos de andamentos rápidos. Na letra D, andantino, adágio. Andantino é um andamento médio, apesar do adágio ser lento. A questão só quer andamento lento. Sostenuto é médio, alegríssimo é rápido e moderato também é médio. Na letra E, grave é um tipo de andamento lento, largo é lento, lento é um tipo de andamento lento, porém, comodo é médio, maestoso é médio, alegríssimo é rápido, animato, além de ser um termo de expressão, é um andamento médio, conforme o Borromeo médio, e larguíssimo é um andamento lento. Então temos esses 3 andamentos, comodo, maestoso e alegríssimo, que não são lentos. Única resposta, letra alfa. Questão 23. As notas estranhas ao desenho melódico, que servem para adornar as notas reais da melodia, são chamadas de conceito de ornamentos. Notas reais são as notas que fazem parte integrante da melodia. Ornamentos são notas estranhas, símbolos, sinais convencionais que se unem às notas reais para ornamentar, para adornar, dando às vezes um certo ar de graça na música, servindo para enfeitar a música. Penúltima questão, questão 24. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Segundo o professor Borromeo Médio, em seu livro Teoria da Música, andamento é a letra bola, indicação da velocidade que se imprime à execução de um trecho musical. Questão 25. Analise as afirmativas abaixo. Para fazer a transposição escrita sem mudança de clave, que nós devemos observar, qual a intenção que nós devemos ter na hora de fazer uma transposição sem mudar a clave. 1. Conserva-se a clave do trecho original? Obviamente, se a gente não vai mudar a clave, a gente deve manter a mesma clave. Então a alternativa 1, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Coloca-se a armadura do tom transportado de acordo com o intervalo dado? Sim, a transposição consiste exatamente nisso. Da gente elevar um, 2 tons, abaixar 1, 2 tons de acordo com o intervalo X ou Y. Eleva uma terça maior, abaixa uma quarta justa. Então a 1 e a 2 são afirmativas que estão corretas. Afirmativa 3. Faz-se o transporte de apenas algumas notas alteradas? Não. Devemos alterar todas as notas conforme o intervalo dado. Devemos transportar a armadura da clave e posteriormente todas as notas conforme o intervalo pedido. E a afirmativa 4,
Não se alteram as notas que tiverem alteração acidental no trecho original, também está errada. Devemos alterar todas as notas com alteração acidental. As notas que estão de acordo com a armadura da clave, ou seja, as notas diatônicas, devem permanecer inalteradas, porque a própria armadura da clave vai se encarregar de fazer a transposição. Todas as notas acidentais, com acidentes ocorrentes, com alterações acidentais, no tom transportado, elas também deverão ter alterações acidentais, alterações ocorrentes. Se no trecho original a nota tiver uma alteração acidental e elevar um semitom, no trecho transportado ela também deve elevar um semitom. Se no trecho original, se no tom principal, a nota acidental tiver uma alteração descendente, abaixar um semitom, por exemplo, no trecho transportado ela também deverá abaixar um semitom conforme a armadura da clave. Por exemplo, se a nota for sustenizada na armadura da clave do tom transportado, a alteração descendente deverá ser um B-quadro. Então temos a resposta letra eco. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. As afirmativas 3 e 4 então estão erradas ou falsas, ok?